Nesse dia de número 26, nas nossas devocionais Vivendo no Espírito, hoje queremos meditar sobre conhecer Deus. Eu convido você a ler na sua própria Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 2, os versos de 9 a 13. Ninguém pode conhecer nada a respeito de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aliás, a própria Bíblia nos diz que ninguém conhece o Espírito de Deus, ninguém conhece as coisas de Deus, ninguém conhece os segredos de Deus, senão o seu próprio Espírito, assim como quem conhece o interior do homem é o Espírito do homem. Se nós queremos conhecer a Deus de verdade, queremos conhecer o seu caráter, queremos conhecer o seu coração, seus propósitos, o seu plano eterno, nós precisamos nos aproximar em intimidade, não em proximidade em termos geográficos, mas em termos de intimidade, de relacionamento do Espírito Santo, porque é Ele quem revela as coisas de Deus. E quando nós falamos de revelar as coisas de Deus, estamos falando de revelação, não no sentido de uma palavra extra-bíblica, não no sentido de uma palavra vinda do céu, mas estamos falando a respeito do abrir dos olhos espirituais. É quando o Espírito Santo torna os nossos sentidos espirituais mais aguçados, mais sensíveis, para percebermos coisas que os sentidos naturais não conseguem perceber. Coisas que os olhos humanos não veem, coisas que os ouvidos humanos não ouvem, coisas que o coração humano não discerne, mas esses sentidos espirituais percebem no mundo espiritual as coisas de Deus. Por isso, o Espírito de Deus ele vem para fazer isso, para aguçar em nós essa sensibilidade e nos atrair para a compreensão das coisas que dizem respeito a Deus. O apóstolo Paulo diz que a razão humana não consegue isso, a sabedoria do mundo não consegue isso. Deus não se permite conhecer pela razão humana. Agora, quando nós falamos nesse nível de revelação, quando, por exemplo, você abre a Bíblia e você lê um texto e você percebe Deus falando com você profundamente, aquele texto que você já leu várias vezes, que você já meditou nele por diversas vezes, repentinamente ele salta aos seus olhos e você começa a compreender verdades nele que antes você não compreendia. O que é isso? É revelação. Isso é o Espírito de Deus abrindo os seus olhos espirituais para que você compreenda verdades espirituais. Por isso, sempre leve em consideração, o Espírito de Deus jamais produzirá uma revelação que seja incoerente com os ensinos bíblicos. O Espírito Santo jamais vai te conduzir num abrir de olhos espirituais para um texto bíblico se esse texto estiver fora do contexto. Por isso, nunca pegue um texto e analise fora do seu contexto, o que vem antes, o que vem depois, o contexto histórico, o propósito pelo qual ele foi escrito. Leve isso em consideração, porque foi assim que o texto foi escrito. Então permita que o Espírito Santo te conduza nisso, mas não permita que a sua mente e a sua alma te traia nesse processo e te leve para uma interpretação pessoal, uma interpretação que nada tem a ver com o restante da Bíblia. Porque certamente, cada texto bíblico, Deus dará interpretação e aplicação na sua vida como um processo de revelação de algo maior, do plano maior de Deus que está em toda a Bíblia. Por isso, quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo, quanto mais você permitir que o Espírito conduza a tua vida, mais ele abrirá os olhos espirituais e permitirá que você veja as verdades de Deus, os princípios eternos de Deus, o caráter de Deus e conheça muito mais o próprio Deus. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.